Agora deixa eu puxar aqui um pouco para o lado dos investimentos, que o tio Uli já pincelou ali, e muita gente deve estar curiosa, às vezes não conhece, não te acompanha. Como que você faz para você ser um investidor bem-sucedido? E efetivamente, às vezes, o cara não sabe nem o que é investimento de fato, né? Uhum. Eu me lembro que nem tanto tempo atrás, cara, já formado médico, eu não tinha a menor noção. E para mim, investimento era o que eu ouvia no senso comum, que era, compra apartamento. E eu não tinha instrução na época. E eu falei assim, cara, se é para comprar apartamento, eu vou ver aqui nesse stand desse imóvel que está na planta. E aí eu vejo, ei, meu amigo, como é que faz para comprar um apartamento? Você financia aqui, dá para financiar em 30 anos. E eu fui lá e comprei e financiei em 30 anos achando que eu estava fazendo o melhor dos negócios. E quando eu fui ver que investimento, na verdade, era outra coisa diferente, né? Tipo, o pessoal fala, deixar dinheiro na poupança. Tem gente que considera isso investimento. Hoje isso aqui é um crime, né, de falar, né, cara? Tipo, você está sendo roubado do banco. Você está recebendo 70%... Tá pagando para deixar o dinheiro, da né? taxa Selic, ali do CDI, né? Com risco talvez até maior, né, do banco. Então, assim, o cara que não sabe nada, igual eu era há 9 anos atrás... Como que ele faz para ele dar o primeiro passo, colocar o primeiro tijolinho nessa jornada para a liberdade financeira dele? Boa. Eu vou ensinar aqui algo que é muito básico, que eu acho que, na verdade, não era a escola que deveria ensinar, nem faculdade, era pai e mãe, né? Como é que você determina, como é que você soluciona problemas, né? O primeiro passo para solucionar problema é você entender onde que você quer estar. Então, se você quer viajar, se você quer comprar um carro, uma casa, quer cuidar da tua previdência, quer pagar uma faculdade para teus filhos, ou quer só ser rico só, tá? Então você primeiro determina onde você quer chegar. Segundo, você determina onde você está. Quais que são as suas ferramentas atualmente. Então, se você já tem um dinheiro, você está partindo de um lugar, você está partindo do zero, você está partindo de outro. Você tem débito lá estudantil, você está partindo de outro lugar. E aí, depois, você vai precisar traçar um plano de ação para você sair de onde você está, para você chegar onde você quer. Parece até o Waze, né? Isso. Então, o Waze, ele resume, basicamente, a solução de problemas. E aí, a partir do momento que você determinou essas coisas, primeiro você tem que entender a diferença de investimento para especulação. E eu vou citar aqui o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, que investimento é o que você está olhando da renda que você vai receber. E especulação é você comprar por 10 e vender por 20. Então, são duas mentalidades totalmente diferentes. Agora eu vou falar de 3 princípios básicos que todo investimento bom deve ter. Ele deve ser diversificado, ou seja, você não deve botar todos os teus ovos na mesma cesta. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa. Você deve ter um baixo custo, porque, às vezes, caso aí do apartamento. Comprar um apartamento em 30 anos, eu acho muito bom, cara, muito bom. O problema é que a taxa de juros da 15%, ela elimina esse bom. Então, é o alto custo do financiamento que impede que isso seja um bom investimento. E o terceiro, também tem a ver com o apartamento, é a liquidez, né? Você tem que ser capaz de botar o teu dinheiro e tirar de maneira rápida. E não existe nada que vai me convencer de que liquidez não é importante, tá? E aí a questão é o seguinte, não é que eu só devo investir em coisas com liquidez. Se eu não tiver liquidez, eu tenho que ser pago para isso. Certo. Então eu, como investidor, eu tenho que estar sempre focado de que se eu vou assumir mais riscos, eu tenho que ter mais retorno. Se eu quero ter mais retorno, eu vou assumir mais riscos. E não ter liquidez corre o risco de eu falar assim, cara, quero me desfazer disso, mas não tem ninguém para comprar. Isso é um risco. Então eu tenho que ser remunerado se não vai ter ninguém para comprar. Certo. Então, a partir desses 3 pontos, você consegue fazer um bom investimento. Da onde é que veio essa história de que investir em joia, ouro, apartamento é bom, né? Lá na década de 80, a gente viveu uma hiperinflação no Brasil, onde quem tinha um olho era rei. Então, quem sabia comprar imóvel e ouro, de alguma forma, estava com ativo real e estava se protegendo daquela inflação. Mas não quer dizer que teve ganho de capital. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas referências aí do que é bom investimento, porque às vezes isso é só as finanças comportamentais refletindo um aspecto cultural daquela população. Então, agora indo para a prática mesmo, como é que seria o plano zero para qualquer pessoa começar do zero, né? Você vai ter uma corretora, vai aprender a usar o home broker e vai ter uma estratégia de investimentos. Dentro dessa estratégia, você vai definir se você é conservador, moderado ou avançado, agressivo, né? Em termos dos riscos. E uma coisa que eu quero explicar para todo mundo, que você sempre vai achar que você aguenta mais risco do que você realmente aguenta. É verdade.
Porque dentro das finanças comportamentais, teve um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em 2002 de economia, que ele falou da teoria do prospecto, que é o fato de eu pesar as perdas com um peso 2 vezes maior do que os ganhos. Ou seja, eu sou sensível a perdas. Talvez seja isso que a teoria da evolução explica, que nos trouxe até aqui. Eu sempre estava muito focado no que podia dar de errado. Entendeu? Então, a partir do momento que você definiu o teu perfil, conservador, moderado, agressivo, se você é conservador, você vai botar 75% do teu dinheiro no Tesouro Selic e 25% no IVVB11. IVVB11, você vai comprar as 500 maiores empresas americanas, na média, por um baixo custo, com alta liquidez, automaticamente diversificado. O moderado, ele vai fazer 50-50. E o agressivo, ele vai ser 75% IVVB11 e 25% Tesouro Selic. Ao fazer isso, você vai estar fazendo a fórmula que é o testamento do Warren Buffett. O Warren Buffett falou, quando eu morrer, bota 90% no IVVB11. Isso aí ele botou lá na história lá dos Estados Unidos, né, que é o IVV. IVV. E 10% em títulos do governo. Ou seja, é tão fácil e eu dei de graça que a galera vai achar que não funciona. Já sei. Esse que é o problema. Foi de graça. Então, o problema todo no meu mundo é o seguinte, eu acabei de entregar aqui coisas que foram provadas por prêmio Nobel, que até hoje os caras não conseguiram tirar essa tese, né, do mercado. Eu falei rápido, eu falei de graça, eu falei simples. Por que as pessoas não fazem? O Warren Buffett respondeu porque ninguém quer ficar rico devagar, né? Então, cara, mas eu acho que não é só por causa disso, tá? Eu acredito que as pessoas, elas têm como uma das crenças mais fortes dentro da cabeça delas de que sem dor não há ganho. Essa é uma crença de que para eu estar vencendo, eu estar evoluindo, eu tenho que estar sofrendo. E talvez essa seja uma das crenças mais perigosas que eu conheço. Porque quando você tá no caminho da graça, isso não tem dor. Você tá vivendo com Deus ali, cara, isso aí é puro bliss, tá? Pra você, e o meu pai me ensinou muito isso, pra você ter muita coisa, pra você ser muito rico, você não pode ter dor pra administrar uma lojinha. Então, quando ele se aposentou, ele tava com 2.500 lojas. Ele falou assim, cara, se eu tiver trabalho pra administrar uma loja, eu não vou ter 2.500. Então tem que ser uma coisa fácil. Sim. Fluir. As coisas têm que acontecer. E eu acredito que isso agora tem uma relação com o surf, né? Eu não sei se os assuntos que eu vou falando eles estão conectados. Não, manda bala, pô. É assim, a gente Tamo tá aqui no aprendendo. Rio, a gente sabe que quando a gente vai surfar, a gente tem a arrebentação. Então, pra você passar pela arrebentação, você vai tomar caixote na cabeça, você vai quase se afogar, você vai querer voltar pra praia. Não, eu vou me afogar. Só que depois que você passa a arrebentação, você fica lá tranquilão em cima da tua prancha e fala, cara, que onda que eu vou entrar agora? Como é que eu vou me divertir? E eu acredito que vocês também, como médicos, passaram por essa situação. Cara, medicina é muito doido, é muito difícil, é muito trabalho, é muito duro, é muito difícil. É perder um paciente, ter que dar uma notícia ruim, eu quero largar. Só que depois que você passa por essa arrebentação, como investidor, como médico, você fala assim, cara, pô, é muito tranquilo isso. E aí, por isso que eu falo que um investidor ele é 15% capacidade técnica, 35% capacidade de lidar com as emoções de sucesso e de fracasso, e 50% é nível de consciência sobre aquilo no mundo e na sua vida. Então, por exemplo, tem gente que está vivendo ainda achando que ser médico é tudo na vida. É tipo a gente quando aprendeu a transar, né? Caraca, transar, eu tenho peru, ela tem pepeca, vamos brincar disso, toda hora. Aí a gente com 40 anos, a gente fala assim, cara, eu só vou pra campo só quando eu tiver 100%, vou bem e tal, porque tu tá muito mais focado na qualidade, não na quantidade. E eu acho que é uma coisa importante, tanto pro médico quanto pro investidor, entender em algum momento, cara, investimento é para viver uma vida melhor. Perfeito. É para proporcionar mais liberdade. Então, se eu tô aqui no domingo preocupado como é que o mercado japonês vai abrir, como é que o mercado americano vai abrir no dia seguinte, pô, perdeu o sentido do negócio. Se eu não tô conseguindo focar, e isso é uma realidade, infelizmente, de muitos investidores, se eu não tô conseguindo estar com a minha família, que eu tô pensando, o que tá acontecendo com a Prio, o que tá acontecendo com a Apple, cara, perdeu o sentido. Verdade. Então, 15% é nível técnico, 35% é as emoções que você vai ter que lidar nessa tua trajetória e 50% é saber o espaço desse assunto no mundo.
Eu tenho esse problema. Eu não vou falar que eu sou 100% nisso não, porque se deixar, cara, eu só falo de investimento, só falo de produtividade, só falo de conhecimento. E aí minha esposa fala assim, ô Uli, você viu que você ficou sábado achando que tava trabalhando naquele jantar com os amigos? A galera só queria falar do Faustão, do Flamengo e do, porra, sei lá, cara, da Copa. Mas tudo tu tem que trazer pra um assunto sério. As pessoas não são assim. E aí tu vai se sentindo um peixinho fora d'água. E aí tu fala assim, cara, eu me sinto sozinho. Aí tu não tem mais amor pelas pessoas. E aí você começa a achar que você é o fodão. Só porque você fala de coisa séria o tempo todo, você é produtivo o tempo todo. Só que a vida não é isso. A vida é Big Brother, tá ligado? A gente, porra, tem a semana inteira lá pra zoar, pra pular na piscina, mas tem, porra, domingo tem a prova lá que eu tenho que te votar. É o trabalho, né? E essa tua analogia, cara, ela é fantástica. É exatamente isso, não é não, Ricardo? Exato. O médico, ele forma... Ele acha que ele é só médico. Acho que é isso, cara. A gente vive numa bolha desde a formação. E até você entender que existe um mundo fora daquela bolha, né? Que você não é 100% médico, você tem outras facetas, né? Outras coisas para explorar no mundo. Isso acho que demora um pouco, assim, né, cara? E eu acho que muito do papel que a gente pretende ajudar um pouco aqui é um pouco nesse sentido aí, nessa missão mesmo, Exato. né? De mostrar. A contribuir, acho que nesses 35% aí de saber controlar as emoções. Agora, porque o técnico a gente acaba sabendo.